Gostaria de aproveitar o ensejo do tema que foi trazido nessa noite para complementar com um assunto paralelo, mas que tem uma relação inicialmente, em especial se nós formos analisar aqui este texto, colocar aqui na tela para os irmãos acompanharem. Publicado na Review Herald, de 21 de abril de 1868, nos declara o seguinte: o irmão e a irmã Nichols estavam entre os primeiros que abraçaram o sábado e liberalmente entregaram seus recursos para sustentar a causa em seu início. Foi o dinheiro dela que sustentou nossas despesas desde suas portas em 1844 até a primeira conferência de crentes na terceira mensagem realizada em Rock Hill, Connecticut. Desses que então levaram a cruz e com seus meios sustentaram a causa, se tem esforçado e sofrido pelo bem de outros e morrido na esperança, é dito: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e suas obras o sigam. Vemos este texto maravilhoso, nos lembra aí de Otis Nichols e sua esposa, que venderam pratarias que tinham, uma série de coisas para aquele início, se não me engano, essa primeira reunião aí que é mencionada também, a primeira conferência, né, realizada, foi em 1848, quando de fato se estabeleceu de maneira mais firme um grupo que compunha algumas crenças novas em relação ao milerismo. Otis Nichols foi um dos primeiros a aceitar aquele tripé inicial para o movimento adventista. Qual era? Era justamente o sábado do sétimo dia, trazido por José Bates, que havia aprendido, então, com os irmãos Farnsworth, com a Raquel Oakes e também com outros sabatistas da mesma região, uma vez que todos eles despertaram a partir do depoimento, então, de Raquel Oakes, que era uma batista do sétimo dia. Frederick Wheeler foi aquele pastor admoestado por aquela ousada mulher, e também tivemos Preble também pregando naquela época o sábado. E aí nós temos também, por outro lado, em outra região do país, surgindo o assunto do santuário celestial, a passagem de Cristo do Santo para o Santíssimo, para começar uma obra final, começando lá com Iron Edson, que deu início a tudo isso, uma vez que teve uma visão no dia seguinte ao grande desapontamento, lá a famosa visão do milharal, e tivemos também os seus companheiros lá da região, o próprio Owen Crozer, que escreveu um artigo, o qual recebeu endosso mais tarde Ellen White. Também tinha um doutor que fazia um apoio a tudo isso, e havia, em outra região do país, surgindo Ellen White. A partir de dezembro de 1844, foi chamada como mensageira do Senhor. Portanto, tiveram que aceitar inicialmente essas três doutrinas, aí, novas luzes que tinham surgido sobre o dom de profecia na atualidade se manifestando no ministério de Ellen White. Tiveram que compreender o sétimo dia como verdadeiro dia de descanso para o cristão, sendo que não foi dado outro dia a não ser este. E aí também José Bates desenvolveu este conceito, indo além do que aquilo os batistas do sétimo dia tinham compreensão, uma vez que ele levou
à tona a questão do selo de Deus e o selo, sinal da besta. A contraposição entre o sinal de Deus com o seu povo, que é o sábado, sempre foi, e agora, então, uma contrafação que Satanás apresenta, um outro dia de guarda para se contrapor, para demonstrar aonde estaria a obediência, então, se aos homens ou se a Deus. Encontramos também o desenvolvimento do assunto do santuário relacionado aí, todos esses três temas, com a terceira mensagem angélica, justamente. Aqui, Ellen White nos fala também, num outro texto, o seguinte: na Present Truth, 1 de setembro de 1849, diz: o Senhor me mostrou que preciosas almas estão definhando e morrendo por falta da verdade presente e seladora a seu tempo, e que os velozes mensageiros devem apressar-se em seu caminho e alimentar o rebanho com a verdade presente. Ouvi um anjo dizer: apressem-se os velozes mensageiros, apressem-se os velozes mensageiros, pois o caso de cada alma logo será decidido para a vida ou para a morte. São admoestações daquele início de obra. Vemos aí o selamento em andamento, verdades que assinalariam o seu povo justamente se aceitas. E um outro texto aqui também do Manuscript Releases nos comenta o seguinte: vi que Satanás operaria mais poderosamente agora do que nunca antes. Ele sabe que seu tempo é curto e que o assinalamento dos santos os colocará além de seu alcance. Ele agora opera de toda maneira que lhe seja possível e experimentará toda a sua insinuação para fazer que os santos não estejam em guarda e fazê-los adormecer sobre a verdade presente ou dela duvidar, para os impedir de ser assinalados com o selo do Deus vivo. E um texto também encontrado no Manuscript Releases nos diz o seguinte: cumpre sermos fiéis aos princípios como aço, postando-nos firmes contra toda espécie de corrupção. É esta firme adesão aos princípios que deve distinguir os que levam o selo do Deus vivo dos que recebem a marca da besta. Nós podemos observar, através destes textos, a preocupação, a mensagem urgente a ser passada ao mundo. Esta é a tônica daqueles dias. Muitas vezes perdemos de vista isso em nosso tempo. É um período, então, muitas vezes de mornidão, de dormência espiritual, e o clamor da meia-noite, contido na parábola das 10 virgens, vem com a mensagem de despertamento. Encontramos aqui justamente a experiência, muitas vezes, das virgens loucas, que, cansando de vigiar, volvem as atrações ao mundo e, de fato, são ninadas e adormecidas por Satanás, dão ouvidos ao clamor de paz e segurança apresentadas pelo mundo e mesmo pelo mundo religioso cristão, esse tipo de mensagem. Vemos aquele exemplo daquela família Nichols na sua entrega dos recursos para sustentar a causa no início, e é dada a certeza, então, para estes, daquela mensagem contida, aquela bem-aventurança em Apocalipse 14, 13, que é justamente quando finaliza a mensagem do terceiro anjo, falando destes que morreram debaixo dessa mensagem. Mas eu queria introduzir um outro tópico agora relacionado a tudo isso, que tem a ver com o que estávamos comentando na quinta-feira em nossa comemoração dos 2 anos de lives, aí já 4 anos mais ou menos, um pouco mais que isso também, que estamos já interagindo pelas redes sociais de maneira mais ativa nos últimos anos. E um texto me veio à mente desde aquele dia, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos,
E tem tudo a ver com as coisas se cruzam, né? Porque o texto nos fala um pouco da experiência dos pioneiros, nos fala sobre a obra literária tendo seu início e que mensagem eles estavam dando naquele momento. O texto diz assim, no Vida e Ensinos, na página 128, e é declarado o seguinte: numa reunião efetuada em Dorchester, Massachusetts, em novembro de 1848, então justamente naquela data que comentamos que foi quando se agrupou de maneira um pouco mais organizada esses crentes na terceira mensagem angélica, depois de quase 4 anos, então, se esforçando nesse sentido, diz que foi-me concedida uma visão da proclamação da mensagem do assinalamento e do dever que incumbia aos irmãos de publicarem a luz que resplandecia em nosso caminho. Então, aquela luz do santuário que apontava para o início do julgamento, do juízo investigativo, começando pelos mortos e ninguém sabe quando, passando para os dos vivos, foi uma mensagem inicial para eles darem. E aqui, então, o Senhor concedeu uma visão para falar em relação a essa responsabilidade que cabia a eles. Depois da visão, eu disse a meu esposo: tenho uma mensagem para ti, dá-la ao povo. Seja pequeno a princípio, mas lendo o povo, mandar-te-ão meios com que imprimi-lo, e alcançará bom êxito desde o princípio. Desde esse pequeno começo foi mostrado assemelhar-se a torrentes de luz que circundavam o mundo. Então, esta mensagem, que deveria ser publicada num pequeno jornal ou revista, enviado pelas pessoas, continha que mensagem? A do assinalamento. E essa mensagem deveria ser divulgada em todo o mundo. De nada adianta hoje muitos apresentarem a ideia de que a sua revista conseguiu cumprir esta visão, sendo que é omitida essa mensagem, é negada, é rejeitada, desprezada até mesmo, como fosse um desvario então, de alguns, sendo que é uma das mensagens iniciais dadas para o Adventismo proclamar. Então, devemos atentar para o propósito de Deus na formulação desse jornal. Não era qualquer mensagem, mas sim a mensagem da verdade presente, contida na tríplice mensagem angélica. Isso que deveria ir a todo mundo. A experiência é contada aqui nos parágrafos seguintes. Enquanto estávamos em Connecticut, no verão de 1849, meu esposo ficou profundamente convencido de que chegara o tempo de ele escrever e publicar a verdade presente. Decidindo-se a fazer isso, sentiu-se grandemente animado e abençoado. De novo, porém, iria ficar em dúvida e perplexidade, visto que estava sem vintém. Havia os que tinham meios, mas estes preferiram guardá-los. Finalmente desistiu desanimado e decidiu-se a procurar um campo de feno para contratar a colheita. Vemos que lá em novembro de 48 tinha sido dada a mensagem, mas já era no verão, no meio do ano de 49, e ainda não se tinha concretizado o propósito de Deus. O próprio Tiago White estava em dificuldade de colocar em prática isso tudo. E estavam em grande dificuldade financeira, aquele casal. Diz aqui na sequência do texto: quando ele saiu de casa, senti afligir-me um grande peso e desmaiei. Fizeram-se orações por mim, Deus me abençoou, arrebatando-me em visão. Vi que o Senhor abençoara e fortalecera meu esposo para trabalhar no campo 1 ano antes, que ele fizera emprego correto dos recursos ganhos ali, e teria 100 vezes mais nessa vida, e se fosse fiel, uma preciosa recompensa no reino de Deus. Que o Senhor, porém, não lhe daria agora forças para trabalhar no campo, pois ele lhes destinava outro trabalho, e caso se aventurasse a ir ao campo, seria prostrado pela enfermidade, pois o que devia fazer era escrever, escrever, escrever e andar pela fé. Imediatamente começou a escrever,
E quando chegava alguma passagem difícil, uníamos-nos em oração a Deus, rogando a compreensão do verdadeiro sentido de sua palavra. Nós notamos que havia aqueles que tinham recursos, mas estavam guardando para si. Não entregaram para o desenvolvimento da obra. Mas isso não eximiu Tiago White, pela fé, agora avançar e começar a escrever, porque era necessário dar início a essa luz. Diz assim, no parágrafo seguinte: um dia de julho, meu esposo trouxe para casa de Middletown 1000 exemplares do primeiro número de seu jornal. Várias vezes, enquanto era preparada a matéria para ser publicada, ele foi a Middletown, numa distância de 12 quilômetros, e voltar a pé. Mas nesse dia, tomou o emprestado do irmão Belden, o cavalo e o carro, para trazer para casa os jornais. Quase finalizando aqui, no penúltimo parágrafo, diz: as preciosas páginas impressas foram trazidas para casa e postas no chão, e então um pequeno grupo de interessados ali se reuniu. Ajoelhamo-nos em redor dos jornais e, com o coração humilde e muitas lágrimas, rogamos ao Senhor que fizesse sua bênção repousar sobre aqueles mensageiros da verdade. E no parágrafo final diz assim: sempre antes de os jornais serem expedidos, nós os expunhamos perante o Senhor e fazíamos a Deus fervorosas orações de mistura com lágrimas, a fim de que sua bênção acompanhasse os silenciosos mensageiros. Logo depois da expedição do primeiro número, recebemos cartas que continham meios com que continuar a editar o jornal, bem como as boas novas de muitas almas que abraçavam a verdade. Irmãos, é a partir desse pequeno início do jornal que aconteceu que virou uma rede de comunicação para eles. Agora, notícias de todo o país, daqueles que estavam unidos apenas pela mesma fé, a mesma doutrina. Eles, então, mandavam cartas, mandavam e-mails, e a obra foi se centralizando em volta de Tiago White, José Bates. José Bates tem uma experiência maravilhosa nesse sentido, na publicação do folheto dele, sobre o sábado, sobre o selo de Deus. Em tudo isso, Deus os abençoou, enviando os recursos na hora exata em que eram necessários. Maravilhoso vermos como se deu início. Eles, através da inspiração divina, viram agora um novo caminho de comunicação, os mensageiros silenciosos, que deveriam ser enviados pelas pessoas. Muitas vezes não seria possível, então, ir uma pessoa fisicamente até lá, numa região distante, um missionário, um pastor, um obreiro, mas então, através desse jornal, das revistas, dos folhetos, era possível alcançar essas pessoas e uni-las, aconchegá-las na mesma fé, na mesma doutrina. E o mesmo ocorre em nossos dias. Estamos passando por rápidas mudanças tecnológicas. Ainda continuamos, é claro, com as publicações, as literaturas, o qual, de bom grado, temos distribuído em diversas localidades, os folhetos, livretos, lições de escola sabatina, apostilas de estudos, e também agora através das mídias sociais, as plataformas digitais, temos o desejo de avançar cada vez mais. Então, realmente, devemos, pela fé, avançar nisso tudo e entendermos que Deus estará à dianteira desta obra. Essas eram as minhas considerações. Tenho certeza que tomei bastante do tempo dos irmãos, mas senti o desejo no coração de apresentar essa mensagem aqui em complemento. Uma boa noite a todos, né? É um prazer estar com os irmãos aqui. O irmão Mateus trouxe a questão desses irmãos que agora iniciaram a mensagem do terceiro anjo, e totalmente como uma nota dissonante de todas as denominações religiosas ali pertencentes
ao protestantismo, e hoje nós vemos a mesma verdade, a qual foi a visão de 48, a primeira publicação da igreja foi sobre o assinalamento, e essa mensagem não mais é tributada a devida honra, no mesmo peso que ela deve mexer com a nossa mente, com o nosso intelecto, de maneira a nós sentirmos o desejo de participar desse número. Juntamente com esse privilégio, somos carregados de uma imensa responsabilidade, como foi lido pelo que a irmã White diz, né? Apressai os mensageiros, né? Que sejam velozes, para que almas possam ser alcançadas. Então, achei muito válido tanto a apresentação que o Orlando fez, como que o irmão Mateus agora fez esse cumprimento. Que Deus seja louvado e engrandecido com essa apresentação de hoje. Amém. E me chamou a atenção um ponto, né, enquanto lia aquele relato, que tudo tem o seu tempo correto, determinado, e devemos, então, realmente buscar essa orientação de Deus, assim como meu pai leu algo nesse sentido também, de estar nessa comunhão para saber. Vemos que Deus tinha fortalecido Tiago White um tempo antes, eles que estavam na pobreza. Tiago White tinha uma saúde bem débil, e Deus tinha fortalecido para o trabalho manual que ele tinha realizado, para adquirir algum dinheiro, para eles, então, de maneira econômica, poderem sobreviver por algum tempo nessa situação. Mas Deus não continuaria o quê? Abençoando eles se continuassem daquela forma. Diz que havia uma vocação especial para Tiago White. Ele, àquela altura, não sabia disso, mas se tornaria, então, a principal voz durante muitas décadas para o adventismo, em especial na parte das publicações. Enquanto que outros, muitas vezes, se dedicaram de outras maneiras, procurando pregar a mensagem, indo aos lugares, ou mesmo José Bates preparando folheto, foi dado, então, essa luz para que Tiago White começasse um periódico, algo que mantivesse frequentemente contato dos irmãos. E lá, então, nessa condição, depois nós temos aí a vinda de jovens que vieram ao auxílio de Tiago White. Isso que eu acho maravilhoso na história. Os irmãos que não estão familiarizados com esses assuntos, essas biografias, leiam o retrato dos pioneiros. Essa é uma recomendação rotineira que é dada aí pelo meu pai, né? Tem 2 volumes dos retratos dos pioneiros que nos contam como foi aquele início da obra, e eu queria destacar 2 jovens que auxiliaram e muito. Foi 2 irmãos, inclusive. Foi Urias Smith e Anne Smith. Os 2, então, de grande arcabouço intelectual, abandonaram suas carreiras que teriam na parte acadêmica para se dedicarem, então, a esta obra.